Oi, meu nome é Cauane, eu estudo no Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Rego. Já comecei errado. Bom, eu vou falar sobre virologia e viroses, que foram os assuntos apresentados durante a aula 2 e 3 do Aula Paraná. Como eu disse, eu comecei errado e esqueci de alguns detalhes. Eu sou do segundo A e a matéria é biologia. A virologia é um ramo da microbiologia que estuda os vírus e todas as suas propriedades. O primeiro registro de vírus foi em 1892 com o cientista Dmitry Ivanovsky. Ele observou que o organismo que causava a doença mosaico do tabaco era muito pequeno e que ele passava pelos filtros que eram usados para deter as bactérias, que eram os únicos micro-organismos conhecidos até então. Esse aqui é o vírus que causa o mosaico do tabaco e aqui está a plantinha tabaco afetada por esse vírus. Porém, só por volta de 1930 que os cientistas começaram a utilizar o termo vírus, que oriundo do latim significa veneno. E em 1935, Wendell Stanley demonstrou este vírus, que é o primeiro ainda, o mosaico do tabaco. Bom, e como todo mundo sabe, os vírus não se encaixam em nenhuma classificação, nenhum reino, porque eles precisam de um hospedeiro para ficar. Então ele fica entre ser e não ser um ser vivo. Uma outra característica é que eles possuem material genético, como o DNA, que são os adenovírus. Eles costumam causar mais doença respiratória, algumas infecções no olho. Esses vírus com DNA, que são os adenovírus, nas crianças ele costuma causar mais doenças do trato intestinal. A gente tem também os vírus com material genético RNA. A gente tem como, por exemplo, o retrovírus. A gente tem o vírus da AIDS também. Tem alguns que podem dar tipo de câncer. E a gente também tem o vírus que tem os dois materiais genéticos, que são chamados citomegalovírus. Uma das características dos vírus é que eles possuem uma cobertura proteica chamada capsídeo. Eles se multiplicam na célula hospedeira, utilizando a maquinaria de síntese de células. Bom, os vírus podem infectar humanos, animais e plantas, como já foi dito, mas no geral eles são classificados de acordo com a sua característica morfológica e é baseada no formato do seu capsídeo. Podem ser vírus helicoidais, vírus poliédricos, vírus envelopados e vírus complexos. Um exemplo de vírus complexo é o bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Aqui a gente tem a estrutura dele, a gente tem a cabeça, a capa proteica, que dentro está o ácido nucleico, que é o DNA. Aí mais embaixo da cabeça o pescoço, logo em seguida vem a cauda. E daí as perninhas são as fibras da cauda. Porém, os vírus não só servem para infectar coisas. Como a maioria deve saber, os vírus são utilizados nas vacinas também, que é introduzido o vírus inativo. Um exemplo de vacinas que usam o vírus inativo é o da polio, da raiva, da gripe e da hepatite A. Nem sempre o vírus é utilizado inteiro na vacina. Alguns são cultivados em laboratório, tipo só suas partes, que é o suficiente para que seu corpo consiga uma resposta imunológica. A gente tem como exemplo as vacinas da hepatite B, meningite e HPV. Continuando no assunto de imunização e anticorpos, a gente tem um outro método que serve também para a gente prevenir as doenças. Quer dizer, esse método acho que não é para prevenir, né? É quando a pessoa é infectada. Que é basicamente quando a pessoa é infectada e ela não consegue produzir os anticorpos, a gente introduz outros anticorpos já com essa defesa contra esse vírus ou sei lá o que estiver te atacando. E isso se chama imunoglobulina, que é você pega anticorpos de uma pessoa ou de um animal, que já está preparado para combater a doença. Elas servem só para tratar a infecção, ela não dura que nem as vacinas. Alguns exemplos de doenças que podem ser tratadas por esse método é a hepatite B, a raiva, sarampo e a catapora. Nessa imagem aqui que eu achei, a gente pode ver que há bastante variedade nos vírus, olha. A gente tem do HIV, da hepatite, da ebola, o adenovírus, o papilomavírus, aqui o rotavírus e uma variedade enorme. O papilomavírus causa o HPV, que tem vacina, a gente pode prevenir isso. O rotavírus, ele causa doença
a doença diarreica aguda, que também tem vacina que você toma aos 2 meses de idade. Porque a criança é mais fácil de ser infectada, né? Porque ela anda pelo chão, mexe com os brinquedos e pode estar infectada. Aproveitando o assunto de doenças, eu vou começar a falar sobre as doenças causadas por vírus. A gente já começa como? Coronavírus. Bom, a Covid-19 é causada por esse vírus aqui, chamado SARS-CoV-2. Ele pode variar, os quadros podem ser assintomáticos até sintomas graves. De acordo com a OMS, cerca de 80% dos pacientes que têm a Covid-19 não apresentam sintomas ou apresentam poucos sintomas. 20% dos pacientes precisam de atendimento médico e apresentam dificuldades respiratórias, sendo que 5% desses precisam também de um suporte ventilatório. A transmissão dessa doença ocorre pelo aperto de mãos contaminadas, tosse, espirros, gotículas de saliva e também por meio de objetos e superfícies contaminadas, como por exemplo celular, mesa, essas coisas. A gente pode prevenir fazendo uso de álcool em gel, limpando as mãos com frequência, utilizando a máscara e mantendo o distanciamento social. Já os sintomas graves são dor ou pressão no peito, dificuldades para respirar, falta de ar e perda de fala ou movimento. Outro sintoma que também você deve ficar atento é a falta de paladar e olfato. Outra doença causada por vírus é a AIDS, que é causada pelo vírus HIV. A AIDS é caracterizada pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo. E com o sistema imunológico enfraquecido, o corpo vai estar sujeito a várias doenças que podem ir de uma gripe até uma tuberculose ou câncer, porque o HIV ele vai dificultar o tratamento dessas doenças também. A transmissão ocorre por meio do contato com sangue, sêmen, fluidos vaginais e também por meio do parto, na hora da troca de sangue, inclusive na amamentação também. Os sintomas podem ser parecidos com a gripe ou algumas pessoas também não apresentam sintomas. Já os sintomas mais graves apresentam perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. A AIDS não tem cura, mas o tratamento é feito com antirretrovirais que podem retardar a doença e também prevenir infecções futuras. A AIDS pode ser prevenida utilizando o preservativo, evitando compartilhar seringa ou coisas que entrem em contato. Continuando, a gente tem que optar por seringas descartáveis. Ao manusear sangue, você tem que usar luva. Se você for utilizar objetos cortantes que passou por outra pessoa, tem que ser esterilizado também. A próxima doença é uma doença bastante conhecida por nós aqui do Brasil, que é a dengue. Ela é transmitida por esse mosquito aqui, o Aedes aegypti, que além de transmitir a dengue, ele transmite também o zika e a chikungunya. O mosquito, ele pica uma pessoa infectada e depois ele vem e pica outra pessoa, e é assim que ocorre a transmissão. O melhor jeito de prevenir a dengue é evitando a proliferação do mosquito. A gente pode fazer isso eliminando a água de possíveis criadouros, como pneus, tampinhas de garrafa, balde, vaso de planta, essas coisas que acumulam água. Esse aqui atrás é o vírus da dengue. Os sintomas são febre maior que 38 graus, dor muscular, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. A próxima doença é o sarampo, que é causado por um vírus da família Paramyxoviridae. Os nomes são muito difíceis, tem que olhar. A transmissão ocorre de pessoa por pessoa por meio de via aérea, como tosse, espirro e falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode infectar até 90% de pessoas ao seu redor, desde que elas não estejam imunizadas. Por isso que é muito importante a vacina do sarampo. Falando em vacina, a vacina que previne sarampo é a tríplice viral, que previne também, além do sarampo, cachumba e rubéola. Nessas vacinas são utilizados os vírus vivos. Além da tríplice viral, a gente tem a tetraviral, que previne a cachumba, a rubéola, o sarampo e a varicela. Além dessas, de novo, tem a dupla viral, que é contra o sarampo e a rubéola. Um dos sintomas são essas manchas vermelhas no corpo. Além das manchas vermelhas, a pessoa apresenta febre e tosse, mal-estar intenso, irritação nos olhos e tem o nariz escorrendo ou entupindo. A próxima doença é a poliomielite, que ela é causada pelo poliovírus. Esse vírus ele vive no intestino e pode afetar os nervos, causando uma paralisia total ou parcial na pessoa. Essa doença é conhecida como paralisia infantil, mas
afetam adultos também. A transmissão desse vírus se dá pelo contato fecal-oral, que é quando sua boca entra em contato com alguma coisa contaminada com fezes. Ou pela via oral-oral, que é basicamente você é contaminado pelo ar, por tosse, espirro. A falta de saneamento e a higiene pessoal precária também contribuem muito para que essa doença seja transmitida. As crianças que ainda não adquiriram hábitos de higiene também são contaminadas mais facilmente, tanto que nós também tomamos a vacina da poliomielite quando somos pequenos. A poliomielite pode ser prevenida por meio das vacinas, que inclusive está tendo campanha de vacinação contra a poliomielite, porém não está tendo muita procura e teve lugares que não chegaram a 16% de crianças sendo vacinadas. Bom, as vacinas indicadas contra a poliomielite são a pentavalente, que é contra a difteria, coqueluche, tétano, a Haemophilus influenzae, não sei se assim se fala, e a poliomielite. E a gente também tem a hexavalente, que além de prevenir as doenças que eu falei antes, ela previne também a hepatite B. Tudo isso mostra que as vacinas são muito importantes. A imunização contra a poliomielite deve ser iniciada aos 2 meses de vida, a segunda dose sendo tomada entre os 4 e 6 meses, depois tem mais uma entre os 15 e 18 meses, e até os 5 anos. Os sintomas são febre, mal-estar, diarreia, vômito, constipação e espasmos. Bom, esse foi meu trabalho, espero que tenha ficado de uma forma que possam entender. E é isso, tchau!